Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas. O nosso programa, ele tem um toque principalmente de simplicidade. Porque as pessoas que idealizaram este programa nasceram e viveram assim, da simplicidade. Somos homens comuns, igual aquele que James Joyce cantou, eu e Natanael Júnior. Mas nós somos muito dados à leitura, a estudar a história do Brasil, a história do mundo, a história da arte, a história da música, a história da diplomacia, a história das guerras. Nós tivemos uma grande guerra que a gente chama de Segunda Grande Guerra Mundial, ali em meados do século XX. Terminou exatamente em 1945. Logo depois disso, criaram um grande órgão mundial chamado Organização das Nações Unidas, que tinha por objetivo promover a paz entre as nações. Nesse dia, o Brasil, no dia da fundação da primeira grande reunião da ONU, mais ou menos isso, o Brasil foi o primeiro a ter a palavra, a discursar. E então, em todas as reuniões da ONU, o Brasil é sempre o primeiro. E nós já tivemos grandes oradores na ONU. A exemplo de Lula, que era um homem muito querido pelos demais chefes de nações. A exemplo do presidente Sarney, que sempre era brilhante nos seus discursos na ONU. E assim tantos outros, sempre mantendo aquele espírito brasileiro da neutralidade perante as nações. O Brasil sempre cultivou a paz e a verdade. Hoje, o presidente Bolsonaro discursou na ONU. Foi um discurso que atribuiu culpas a entidades brasileiras pela nossa crise econômica. Mas será que são 2 ou 3 instituições brasileiras, os governadores do Estado, que são os culpados pela crise financeira do Brasil? Ou é maior do que isso? Não se esqueça de fazer sempre a leitura correta da análise dos discursos. Nem todo mundo é Rui Barbosa, mas nem todo mundo precisa ser menos do que um homem que representa uma nação deve ser. Mas hoje nós vamos falar de coisas diferentes aqui, mais simples, coisas do nosso cotidiano. Sem dúvida, coisas que aporrinham muitos de nós. Infelizmente, é muito doloroso para este que vos fala, que é o trânsito. E recebemos a pessoa responsável pela direção do órgão que cuida disso no nosso estado, Larissa Abdala Brito, que eu não tive o prazer de entrevistar quando veio a primeira vez ao nosso programa, mas hoje temos muito a conversar. Seja muito bem-vinda, Larissa, aos Analistas mais uma vez. Muito obrigada, prazer muito grande estar aqui com todos vocês, principalmente durante a Semana Nacional de Trânsito. Né? Eu preciso destacar que a Semana Nacional de Trânsito está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, de 18 a 25, todos os órgãos de trânsito do Brasil, em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou federal, estão trabalhando um tema que é previamente escolhido pelo CONTRAN, pelo Conselho Nacional de Trânsito. Muitas pessoas não entendem e não sabem que esse tema é escolhido pelo Conselho Nacional de Trânsito. E esse ano de 2020, com essa pandemia, com esse momento tão atípico que estamos vivenciando, o CONTRAN estabeleceu para ser trabalhado por todos nós o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida.
Então, um prazer muito grande estar vindo, uma feliz coincidência durante a Semana Nacional de Trânsito. Nem tão coincidência assim, doutora. Eu trouxe a senhora também aqui por isso, porque né? esse é o nosso motivo principal de nossa conversa. Meninos, fiquem à vontade. Pode começar, Felipe. Eu queria até, antes de nós irmos discutir agora a sua presença como presidente nacional, né, de todo esse processo, representando os Detrans, mas eu queria desmistificar uma coisa, que é muito curioso. Eu cubro e acompanho gestões do Detran desde o escândalo de 1990 no governo Lobão, que foi um escândalo de uma proporção absurda, né? Eu queria entender uma coisa, presidente, por que somente no governo de Zé Reinaldo e no governo de Flávio Dino nós não escutamos falar de esquema, de escândalo, de desvios, de conduta financeira do Detran? Eu, na realidade, Felipe, eu tenho uma carreira anterior ao Detran, não sou servidora pública de carreira. Eu vim exatamente por ser especialista nas duas áreas, em trânsito e transporte. E no início de 2016 eu recebi o convite do governador Flávio Dino para vir compor o Detran. O que me trouxe muita honra, porque o Detran do Maranhão, ele data de 1966, e eu, portanto, no ano em que o Detran completava 50 anos, né, eu era a primeira mulher a dirigir um órgão, né? Todos os que me antecederam foram homens. Então, o Detran, o trânsito e toda a parte que envolve suas competências, e esse é um trabalho que nós temos tido ao longo dos anos, é melhorar a imagem do órgão perante a população, né? O Detran, os Detrans, e eu digo de passagem, Felipe, diante da sua pergunta, não só o Detran Maranhão, mas os Detrans do Brasil inteiro sempre tiveram uma história muito interligada à fragilidade do sistema, à possibilidade que as pessoas tinham de fraudar e do impacto que essas fraudes causavam perante a sociedade. Hoje em dia, nós temos sistemas muito mais ajustados. Hoje em dia, nós trabalhamos com bases nacionais e anteriormente não tínhamos essas bases nacionais. Para você ter uma ideia, nossa área trabalha muito com siglas, mas eu gosto também de didaticamente explicá-las. RENASH, Registro Nacional de Condutores Habilitados. RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. RENAINF, Registro Nacional de Infrações. Aí tem RENAGRAVE, RENAEST, RENAJUDE. Ou seja, hoje nós temos uma base nacional que dificulta muito essas fraudes que anteriormente ocorriam. Essa base nacional, ela permite que o DENATRAN audite e fiscalize tudo que é inserido pelos órgãos estaduais e que nós, enquanto órgãos estaduais, olhemos-nos uns aos outros. Então, esse fechamento de sistema, a informatização cada vez mais crescente, a digitalização de documentos, hoje nós temos um CRLVE, uma Carteira Nacional Digital, tudo isso tem sido ferramenta para minimizar a questão de fraudes. Indiscutivelmente, tem sido muito mais difícil fraudar diante dessas circunstâncias. Agora, nós, como gestores estaduais, e quando nós nos reunimos em alguns eventos da AND, da Associação Nacional de Detrans, nós trocamos também muita expertise. E quem vê as barbas do seu vizinho arder, põe as suas de molho. E a gente, na hora em que a gente vê algum tipo de fragilidade em algum estado, é óbvio que a gente corre exatamente para fechar essa porta, essa porteira ou essa janela. Eu cheguei na juventude distante, um tempo que a gente passava o dia inteiro no Detran, doutora, para resolver uma carteira de motorista, um documento de um carro, e hoje em dia isso não ocorre mais. Uma das coisas que facilitou muito isso é a descentralização, não é? Por exemplo, de ter o serviço de Detran no Viva, de ter nesse outro aqui do Calhau. Isso fez muita diferença também? Fez muita diferença. Eu acho que é o conjunto, né? O conjunto de medidas, né, que levaram a isso.
Hoje, nós temos um serviço mais célere e mais eficiente, indiscutivelmente, do que tínhamos anteriormente. E aí, isso envolve não só a reforma da parte física, a informatização, um chamador de senha digital, a capacitação dos nossos servidores, tudo isso, o investimento que o governo do Estado fez nos últimos anos para que houvesse esse ganho de eficiência. Mas nós estamos trabalhando com uma situação atípica. Gostaria de lembrá-los que a partir de março, seguindo o decreto governamental, o DETRAN suspendeu as atividades e nós só retornamos dia 1º de junho para expediente interno e dia 8 de junho nós voltamos a atender ao público. Mas tal qual os outros 26 DETRANs, esse atendimento ao público, ele está condicionado a um prévio agendamento. Isso não só para cumprir o protocolo de segurança, mas também foi muito elogiado em termos também de eficiência, porque as pessoas já estão indo, nós estamos cumprindo literalmente o horário agendado e a pessoa entra e sai com bastante facilidade, sem perder o dia todo dentro do DETRAN. E aí eu tenho alguns números para apresentar para vocês. Por exemplo, de 8 de junho a 18 agora, portanto, sexta-feira passada, pouco mais de 3 meses de atendimento, nós já fizemos mais de 205 mil serviços agendados no Maranhão inteiro. Isso envolve sede, postos avançados e Ciretrans. Isso fora o número dos próprios Vivas, que tem um serviço de agendamento interligado ao Viva Procon, que não é necessariamente o agendamento do DETRAN. Então, nós reputamos com o que esse serviço de agendamento tem sido um sucesso e tem garantido o protocolo de segurança que lhe confesso que me tirou muito sono, na hora em que nós tínhamos uma data para voltar a abrir as portas do DETRAN, nós e toda a diretoria e todos os coordenadores e gestores ficamos muito preocupados. E esse agendamento, ele serviu muito mais do que o objetivo para o qual ele tinha sido programado. 205 mil serviços em aproximadamente 100 dias é muita coisa. Que bom. Fazemos uma paradinha, voltamos já já para dar espaço para o Clodoaldo. De volta com os analistas, hoje recebemos a diretora-geral do DETRAN e presidente da Associação Nacional dos DETRANs, Larissa Abdala Brito. Antes de... Vai logo, você não falou nada ainda. Só para perguntar boa noite, pessoal, ainda não falei nada hoje. Boa noite quem está assistindo a gente, boa noite, Larissa, boa noite, Felipe, boa noite, Geraldo. Primeiro, parabenizar a Larissa por ser presidente da Associação Nacional, aliás, são 5 secretários do governo Flávio Dino, presidente de associações ou conselhos nacionais de suas categorias, o Carlos Lula na saúde, o Márcio Neiser na agricultura. Eu não lembro os outros 2, mas temos aí pelo menos 5 secretários que representam associações nacionais. E, Larissa, eu queria voltar um pouco no tema que o Geraldo já tinha levantado no outro bloco, que é esse agendamento do atendimento no DETRAN. Eu, particularmente, usei o agendamento, achei muito bom, muito rápido, você vai direto no horário e já é atendido. Perfeito, Felipe vai lá renovar sua habilitação, está funcionando muito bem. Agora, uma questão que eu queria levantar apesar de para nós termos mais acesso ser muito mais fácil, muito melhor, eu fiquei pensando bastante em quem não tem acesso à internet. A gente sabe que a realidade no Maranhão é essa, muitas pessoas não têm acesso, muita gente tem moto, tem o seu carrinho e não tem acesso. Como é que vai ser daqui para frente? É possível a gente colocar esse sistema funcionando permanentemente pós-pandemia ou não? Vai voltar como era antes? Ou um modelo que dê para misturar tanto o agendamento quanto o atendimento presencial direto? Como está se pensando para depois da pandemia? Clodoaldo, não só no Maranhão, mas em todos os outros estados, todos os DETRANs estão funcionando mediante agendamento prévio. E assim como nós estamos estimando ainda ficar 2021 com a máscara, ainda ficar em 2021 com álcool em gel em todos os lugares, nós estamos sim imaginando que essa modalidade, essa forma de atendimento
com prévio agendamento, ainda vai permanecer um pouco. Nós vivemos atordoados, não no caso do Maranhão, tivemos índices muito mais baixos do que outros estados. Nós temos São Luís com menor índice entre as capitais brasileiras, mas nós ficamos um pouco atordoados à medida em que recebemos notícias de uma segunda onda na Europa, de estados ou capitais que tiveram uma baixa considerável e posteriormente, pela flexibilização desse protocolo, tiveram índices que voltaram numa curva ascendente. Então, o que nós estamos entendendo? É que o Detran, ele por si só, e não só aqui, mas em todo o Brasil, ele concatena, ele chama uma quantidade muito grande de pessoas que nós não temos condição de que isso ocorra no presente momento. Nós precisamos ter um controle, tanto que o protocolo, por exemplo, da sede, onde você esteve, tem uma cabine de desinfecção, tem a assistência dos bombeiros civis, tem totem de álcool em gel distribuídos por toda a área de atendimento. Nós temos o chamamento das senhas, as pessoas só ingressam no prédio, na estrutura, até no estacionamento, se tiver a senha, só ingressa no prédio no momento da sua senha, no horário em que você efetuou o agendamento, e eu não vejo no momento como lhe dizer que a partir da data X, do mês X, nós flexibilizaríamos essa modalidade para permitir aquele atendimento que ocorria anteriormente sem esse prévio agendamento. Agora vamos para a parte mais difícil, Larissa. Eu não sei se eu achei bom esse período em que estava tudo parado, que quase não tinha trânsito, era tão bom vir para a TV, Felipe. Aí quando voltou, doutora, está um desespero a cidade, é motoqueiro andando por cima de canteiro, eles acham que a travessia dos cadeirantes é para passar moto, é motorista andando falando em celular, torto e à direito. E esses problemas, o que nós estamos preparando para educar essas pessoas, que não tem outro nome? Isso é uma falta de educação, além de ser uma coisa terrível. O Código de Trânsito brasileiro estabelece competências, Essa competência e essa regra de circulação, ela nas vias urbanas é de competência da SMTT, nas rodovias estaduais é de competência da MOB, em outros estados dos DRs, e nas rodovias federais são de competência do DENIT, da Polícia Rodoviária Federal. Então, as regras de circulação não são competência originária dos Detrans, O que cabe aos Detrans? E aí é muito importante que a gente deixe as coisas muito claras. A parte correlacionada à regularidade do condutor, a parte correlacionada à regularidade do veículo, portanto, o registro, o licenciamento, o emplacamento, ou seja, alteração de características, e a parte que nós fazemos de educação para o trânsito e também de prevenção e fiscalização sobre a alcoolemia, que são as operações de lei seca. Então, essas regras de circulação e exatamente esse tipo de conduta, indiscutivelmente será um desafio para o próximo prefeito, como foi para o prefeito Edivaldo Holanda, e é um desafio para todos os demais prefeitos das grandes cidades brasileiras. Então, tecer e chegar num ponto em que eu dou mais mobilidade, que eu dou mais eficiência a esse trânsito, que eu diminuo o tempo de deslocamento e que eu permita mais educação como pressuposto de cidadania mesmo, indiscutivelmente esse é o grande desafio acerca de mobilidade para os próximos prefeitos. Então eu vou só refazer a minha pergunta, porque o Detran é o responsável pela habilitação desses motoristas, Sim. né? Sim. Porque, e doutora, acho que todos nós aqui circulamos muito em outras cidades. São Luís consegue ser pior do que São Paulo, em termos de trânsito. Eu ando muito de Uber também, tanto aqui quanto em São Paulo, e eu reparo isso. É algum problema na nossa formação? Por que os nossos motoristas são tão despreparados de uma forma geral? A formação, ela é estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito e pelo DENATRAN. Portanto, o número de horas-aulas, o conteúdo, o que deve constar nos exames,
tudo é unificado no Brasil. Então, por exemplo, eu não posso dizer que um candidato à habilitação em São Paulo, ele tenha maior volume de conteúdo do que tem em São Luís, do que tem, inclusive nas outras cidades onde nós temos autoescolas credenciadas. Mas eu gosto de assinalar um ponto que eu entendo como chave exatamente para poder lhe responder. Primeiro foi o baixo investimento que em anos anteriores e governos anteriores fizeram sobre um tema tão importante como a educação para o trânsito. O que é que nós tínhamos anteriormente? Nós tínhamos uma ou outra campanha esparsa ao longo do ano. Isso não serve, isso não dá resultado. Educação para o trânsito tem que ser trabalho contínuo, intermitente, abnegado, dedicado, de todos os dias, né? A educação para o trânsito, ela tem que ser contínua. Se você fizer uma campanha perdida nos 365 dias do ano, não repercute. Então é por isso assim que eu tranquilamente, se eu sair do Detran amanhã, eu tenho absoluta certeza que posso dizer isso para todo mundo e para a sociedade maranhense de peito lavado. Nunca se investiu tanto em educação para o trânsito quanto nós estamos investindo agora. E aproveito, inclusive, para convidar as pessoas, quando entrar no site do Detran, tem um íconezinho preto lá em cima que chama Educação. Eu convido que as pessoas cliquem nesse ícone Educação, que vai abrir na página da educação, para as pessoas visualizarem os 16 projetos de educação para o trânsito que são desenvolvidos pelo Detran Maranhão desde 2016. E temos desde aquele básico, que é os educadores indo para a escola indo para o Detran, como nós temos o Detran Volante, que, por exemplo, é educação para o trânsito em ambiente corporativo. E isso começou, e eu gosto de dar o crédito, com a Vale do Rio Doce, que nos convidou para participar de uma CIPAT, né, uma Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, diante da quantidade de acidentes em itinerário e entendendo que trânsito controle de trânsito é controle de sinistralidade também no trabalho. E com base nesse primeiro evento que foi preambular, pioneiro, nós desenvolvemos o Detran Volante. Ano passado, nós atendemos 110 empresas no Maranhão inteiro. E aí vem empresas de construção civil, de transporte, de fertilizante, transporte de combustíveis, empreiteiras da Vale, da Alumar, da Equatorial, ou seja, 109 empresas. Diga-se de passagem, num trabalho muito mais difícil, porque reeducar é muito mais difícil do que educar. Temos uma infinidade, temos o Direção Certa. O Direção Certa é um trabalho educativo preventivo da Lei Seca. Enquanto as blitz estão sendo formadas, que possuem também educadores, mas tem o componente de fiscalização, os nossos educadores estão nos locais de consumo de bebida alcoólica, dando uma dica, dizendo, olha, quem é o anjo da mesa, vamos fazer vamos fazer um teste do etilômetro experimental para você ver que se você sair daqui, você parar numa blitz, você será autuado. Esse também é um trabalho muito importante. Então, são 16 processos e projetos de educação para o trânsito desenvolvidos no Maranhão. E isso nunca tinha acontecido anteriormente. Isso já aconteceu uma vez, acontece pela segunda agora. Mais uma paradinha. De volta com os analistas, hoje recebemos a diretora-geral do Detran do Maranhão, Larissa Abdala Brito. Meninos. Eu queria juntar, né? Porque é tanto assunto, eu queria logo pedir que você a convocasse, não a convidasse, mas a convocasse para estar aí nesse ano, até para a gente... Mas eu queria juntar a gestora, eu queria juntar a mulher, né? A mãe, diante de dois processos que estamos vivendo nesse país. O primeiro processo é a impunidade. Em todos os países desenvolvidos, ou não, todo mundo é obrigado a fazer o teste. E se você estiver embriagado, você é preso, você não é multado, não é verdade? Ao mesmo tempo, nós temos um processo de desconstrução de todas as proteções que foram conquistadas durante todos esses anos, que é esse governo federal, precisamente um presidente que vai a público
né, querer agradar meia dúzia de eleitores quando tira a cadeirinha, quando diminui a força da multa. Como é que a mulher, Larissa, como é que a gestora, Larissa, e como é que a cidadã olha um processo de desconstrução e de impunidade como está esse país? Felipe, o Código de Trânsito Brasileiro, ele na realidade ele entra no nosso ordenamento em 1997, com o ano de vacatio legis, ele passou a ser efetivamente vigente e eficaz a partir de 1998. É óbvio que todos nós que trabalhamos com trânsito achamos que essa legislação de 1998 ela precisaria ser aprimorada em alguns aspectos, ela precisaria ser reeditada, acrescida, suprimida em determinados pontos. Agora, confesso a todos que os pontos que nós que trabalhamos com trânsito todo dia imaginávamos que fosse importante nesse processo de revisão não foram os que foram elencados no projeto de lei 3267, que terminou sendo aprovado pela Câmara, foi ao Senado, foi aprovado também ao Senado, no entanto foi emendado, razão pela qual retornou à Câmara, deve estar sendo apreciado ainda essa semana ou então no mais tardar na próxima semana. Eu me preocupo muito com o componente da impunidade. Me preocupo demais, me preocupo como mãe, me preocupo como mulher, me preocupo como gestora, porque é exatamente a impunidade que é um combustível da conduta irregular. É você ter a certeza de que não será punido em hipótese nenhuma, que faz com que você continue e perpetue hábitos que são hábitos perversos. E eu gosto de dizer que são hábitos perversos, não é para o trânsito não, é para a cidadania, é para a sociedade, é para o que nós estamos construindo de melhor. Então eu realmente me preocupo muito. Agora, um dos aspectos interessantes é que, contrário à impunidade, foi o aumento, a aprovação da legislação, Deus queira que não seja revista, o aumento da legislação que aumenta a pena para aquele acidente de trânsito cometido sob a influência do álcool ou da substância psicoativa, né? Então, anteriormente, a pena era tão branda que ela não rendia, explicando de forma, numa linguagem bastante leiga, ela não suscitava que esse acidente, ainda que ocasionado pelo consumo da bebida alcoólica, permitisse a aplicação de uma pena privativa de liberdade. E a partir do momento em que nós tivemos um acréscimo na pena base dessa tipificação penal, desse artigo penal, nós já estamos podendo, os juízes, é uma ferramenta de aplicação do judiciário de uma pena que permita realmente uma pena privativa de liberdade. Então, esse foi um componente que nós vimos dos últimos anos que nos permitiu atacar um pouco esse componente da impunidade. Mas ainda temos esse inconsciente coletivo primando pela impunidade. Nós somos absolutamente contrários e trabalhamos contra essa impunidade. Eu já vi uns testes, doutora, que mostra que o uso do celular é tão ou até mais dificultoso para o motorista do que a própria bebida alcoólica em níveis não tão altos. O uso do celular num acidente causado, e a gente vê tantos aí que está na cara que é porque estava usando celular. Não devia ter entrado nisso também? Eu concordo. Inclusive, o fato da legislação ser leniente, ser branda com relação ao celular, é o que tem permitido. Porque, olha só, eu sou de uma época que se trabalhava o celular como aquele instrumento que está derivando uma atenção que deveria ser prioritária, ser exclusiva, que era da corrente de tráfego reinante. Só que hoje nós temos um problema maior, que não é só o celular, são os aplicativos de mensagem. Então as pessoas não estão mais só atendendo a uma ligação telefônica, elas estão dirigindo e digitando. Então aí isso permite que essa atenção não fique na faixa de pedestre, não fique na sinalização, na manutenção da distância regulamentar que você tem que ter um veículo que está à sua frente. Então, ou seja, é extremamente perverso. E realmente eu concordo com você que a leniência com relação ao celular, ela tem sido o componente
que tem impulsionado bastante vamos dizer, a dominância dessa infração. Porque hoje em dia é, sim, uma das 3 infrações mais cometidas no Brasil é exatamente celular. Há tempo para você fazer mais uma, Clodoaldo. E o pior é que essas mudanças que foram sugeridas pelo presidente Bolsonaro, ao invés de botar mais rigor na legislação, eram para afrouxar muito mais a legislação de trânsito. E aí, ainda bem que o Congresso Nacional conseguiu colocar um meio termo. Mas eu queria saber, com relação a essas mudanças, Larissa, para além do impacto delas na sociedade, no que muda com relação à segurança de trânsito, mas como o Detran está se preparando para receber, logo isso já vai estar em vigor, e isso vai mudar muito também a dinâmica de renovação de habilitação, a dinâmica de fiscalização do Detran. Eu queria saber como é que o Detran está se preparando para, na prática, com essa nova legislação, atuar na renovação, na habilitação. Um dos temas da minha reunião com o presidente da AND, com o diretor-geral do Denatran, foi não só a retomada dos prazos que haviam sido interrompidos por força daquelas deliberações, né, logo no início da pandemia, e também para ver o que é que o Denatran, para que nós afinássemos o discurso, Detrans e Denatrans, sobre o projeto de lei 3267. Na cabeça das pessoas, até parece o seguinte: não, eu estou com minha carteira vencida, eu não vou renovar, porque automaticamente ela já estará vigente por 10 anos, e aí eu vou aguardar o 10º ano para que eu faça o processo de renovação. Essa é uma dúvida frequente. Nós também, muitas pessoas disseram, não, eu estou com um processo de suspensão ou de cassação do direito de dirigir com base nos 20 pontos, mas agora os pontos são 40, e esse processo administrativo, ele vai paralisar, ele vai concluir, como é que vai ficar? Então, quero dizer para todos que essa lei, esse projeto de lei, na hora em que ele virar lei, ele também vai precisar ser regulamentado, seja por resolução do CONTRAN e também por portaria do Denatran. Então, essas regulamentações que vão dar as ferramentas para que nós, Detrans, possamos fazer a aplicação desses novos dispositivos, tá, Clodoaldo? Então, uma das coisas que eu falei em nome dos 27 Detrans é da necessidade de que, preventivamente, o Denatran já nos passe o que pretende fazer. Porque na hora em que isso for aprovado pelo Senado, pela Câmara, já que voltou do Senado com as emendas, automaticamente a imprensa vai nos perguntar, né, como é que vai ficar e como é que vai ficar a validade, principalmente acerca desses 3 aspectos: validade da Carteira Nacional de Habilitação, a questão também da pontuação, e um outro aspecto muito relevante é como é que vão ser feitas as fiscalizações acerca das famosas cadeirinhas, que são os dispositivos de segurança e assentos de elevação para crianças até uma determinada idade. Bom, então bora brincar de bloqueio ou compartilha. Aqui, a primeira figurinha carimbada para Larissa Abdala Brito. Bota aí. Hoje, cadê? Né? Aí, o ministro da Justiça estava meio inconvidado outro dia. André Mendonça, a senhora bloqueia ou compartilha? Bloqueio. Opa! Eu gosto assim, que não fica só compartilhando. Bloqueio e vou bloquear por conta de alguns aspectos e alguns posicionamentos. Olha só, a sociedade brasileira, e pode ser que passe para o senso comum, e eu vou dar só um aspecto, pegando um posicionamento anterior do ministro André, sobre a questão dos radares, né? A sociedade brasileira, e um discurso que é um discurso fácil, desde que a pessoa não saiba o que vem de trás disso, sobre a questão dos radares nas rodovias federais. Nós temos um problema muito grande, eu tiro o nosso estado, que é o Maranhão, temos um problema muito grande, que é o celeiro, que é quem eleva o nosso índice de mortalidade no trânsito, que é a BR-135. Você imagina se nós retirássemos os radares e lombadas eletrônicas de todas as rodovias federais da forma como anteriormente
havia sido proposto. E da forma como foi passado para a sociedade, parece assim, que aquele órgão que colocou aquele radar, que instalou aquele radar ou aquela lombada eletrônica, que é de competência do DENIT, parece que fechou os olhos, olhou uma árvore e disse, não, eu vou colocar o radar ali. Parece que achou bonito um determinado trecho da infraestrutura viária, não, vou colocar um radar ali. Não é isso, gente. Os radares, eles são implementados mediante um prévio estudo técnico. São em áreas onde houve grande índice de sinistralidade. Por isso que a lombada e o radar está ali. Normalmente também próximos onde há uma grande travessia de pessoas, próximo a escolas, a hospitais. Então, a forma como o posicionamento do ministro André Mendonça, a quem incumbe, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, que está no organograma do Ministério da Justiça, se posicionou sobre esse aspecto, eu bloqueio. Pronto. Segundo. O senador Everton Rocha, do Maranhão, a senhora bloqueia ou compartilha? Dou like e ainda compartilho. Dou like e ainda compartilho. Tem uma A senhora é filiada ao PDT ainda? Sou filiada ao PDT. Eu... Apaixonada pelo PDT? Não tive como não me apaixonar ao PDT quando me apaixonei pelo meu falecido marido Gerry, que era um dos históricos do PDT. Então dou like, compartilho, acredito no trabalho, acredito nas boas intenções e tenho certeza que nos representa muitíssimo bem no Senado Federal. Então, bota o terceiro. Senador Roberto Rocha, a senhora bloqueia ou compartilha? Por que essa foto tão feia do Roberto? É tão legal, pessoal, assim, né? Diante de alguns posicionamentos do senador Roberto Rocha, eu o bloqueio, tá? Até porque eu acho que em determinados posicionamentos o senador Roberto Rocha não tem feito muito justiça ao trabalho, ao brilhante trabalho que tem sido desempenhado pelo governador Flávio Dino. Eu sou uma entusiasta da equipe de governo da qual eu faço parte, sei dos esforços pessoais do governador, por exemplo, nesse período agora de combate à pandemia, à Covid no estado, era um homem que estava à frente. Para você ter uma ideia, eu fiz parte com poucos, né, com o secretário Marcelo Tavares, com o comandante da Polícia Militar, com o secretário Jefferson Portela e com o Lawrence da Agência de Mobilidade. Eu fiz parte da equipe do governador do lockdown, né, nós estávamos trabalhando naquilo de forma exaustiva e eu sei o que o governador, 5h30 da manhã, ele já estava de pé, ele já estava trabalhando, incansável. E eu acho que o senador Roberto Rocha não tem feito muita justiça ao trabalho que o governador tem desempenhado. Para finalizar, quem tem? O presidente Jair Bolsonaro. A senhora bloqueia ou compartilha? Bloqueio, não tenho nenhum tipo de afinidade política com o presidente Bolsonaro e bloqueio principalmente pelas péssimas iniciativas que considero que tenham sido tomadas na minha área, que é a área de trânsito. Doutora Larissa, muito obrigado pela sua presença. O Detran sempre interessa muito a comunidade maranhense e a comunidade brasileira de maneira geral. A senhora é brilhante. Volte muito sempre que precisar. Muito obrigada. Prazer muito grande. E eu quero voltar, viu, Felipe? Me chame. Eu volto até o final do ano. Acho bom. Felipe, dá um tchau rapidinho. Tchau, tchau e bom lhe ver. Saudade do nosso amigo Gerry, né? Todos nós temos. Um pai maravilhoso, um pai lindo, que eu sempre fui testemunha disso. Verdade. Meu contemporâneo de UFMA. Só agradecer, Larissa, obrigado por comparecer, a todos, consciência no trânsito. Um abraço. Muito bem, mais uma jornada vencida, esta terça-feira bonita. E analisem sempre os discursos de todos, dos seus vizinhos, dos seus parentes, dos seus representantes. E não se esqueça, a gente pode ser simples, mas a gente não deve ser medíocre. Até amanhã.